Vamos lá, pessoal! Mais uma aulinha sobre poluição atmosférica. Me chamo Leonardo Roinaski, sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos na nossa sétima aula e hoje falaremos sobre o inventário de emissões pela queima de biomassa. Ok? Continuamos os nossos estudos e seguimos em frente. Estamos, para o pessoal que está fazendo a disciplina de controle da poluição atmosférica na graduação do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC, estamos na unidade 2, certo? Que fala sobre as fontes de poluentes atmosféricos e o objetivo da aula de hoje é compreender os métodos de estimativa de emissões pela queima de biomassa. Muito bem. Serei muito enfático, falarei isso muitas vezes, até um pouco chato, mas bem repetitivo, mas vale a pena lembrar que o processo de poluição atmosférica, ele segue 3 etapas, e elas são indissociáveis e que a gente precisa entender todas essas 3 etapas, que elas são emissão, dispersão e recepção, para que a gente consiga estimar os impactos na qualidade do ar, avaliar os impactos na qualidade do ar, certo? Então a gente precisa conhecer todas essas 3 etapas. E neste momento, nesta aula, estamos estudando a primeira etapa do processo, que é a emissão dos poluentes, certo? Os inventários de emissões. Então estamos na primeira parte do processo, na primeira parte do entendimento desse processo inteiro. Muito bem. Falamos nas aulas passadas sobre as fontes de emissões de poluentes atmosféricos. Existem muitas fontes, elas compartilham os mesmos lugares, certo? E às vezes elas podem emitir os mesmos poluentes. A gente precisa quantificar essas emissões para saber qual que é o principal emissor, por exemplo, se a gente quiser controlar as emissões controlar a qualidade do ar. Não adianta a gente reduzir as emissões daquelas fontes que emitem pouco. Então a gente precisa saber, certo? Quem são os principais emissores. E para saber quem são os principais emissores, a gente precisa quantificar, saber em quais lugares que eles emitem. E também quais são os horários que essas fontes emitem, certo? Então precisa de uma informação bem detalhada. E a queima de biomassa, as queimadas, são fontes muito importantes no mundo. E no Brasil não é diferente. Na verdade, no Brasil elas são muito importantes, certo? No mundo inteiro, 51% das emissões de monóxido de carbono vem das queimadas, certo? 73% das emissões de material particulado vem das queimadas. 41% das emissões de carbono negro, black carbon, também são provenientes das emissões pelas queimadas. As queimadas acontecem em alguns lugares do mundo com muita frequência. Por exemplo, no Brasil é muito frequente, na África também. Então, a gente precisa estudá-las. Em alguns casos, essas emissões pelas queimadas são de origem natural, por clima seco, por exemplo. Em outros casos, tem origem antropogênica, onde o ser humano utiliza para limpeza da terra, beneficiamento do solo, certo? Então, limpeza de uma determinada área. Então, toca o fogo para que seja feita a limpeza de uma maneira facilitada, certo? Só que às vezes esse fogo sai do controle, certo? Foi sempre uma estratégia utilizada para o controle, por exemplo, e limpeza do solo, mas a gente sabe que frente a esses problemas que temos hoje de mudanças climáticas, emissões de gases de efeito estufa em alta concentração, em alta taxa, certo? Então é importante que a gente reveja esses nossos mecanismos e os métodos de produções. Então, as queimadas são muito importantes no mundo inteiro. E no Brasil, existem evidências, né, que as queimadas são as principais causadoras de mortes prematuras relacionadas à poluição atmosférica, de acordo com esse artigo aqui. Muito bem, eu já utilizei ele em outras ocasiões nesse curso. Beleza. E a gente precisa, então, determinar o quanto que essas queimadas emitem e quais são os lugares que acontecem as queimadas, certo? E como que a gente faz? As medições são muito, muito complexas e onerosas. É muito difícil que a gente saia com drones ou aviões todo o tempo
para detectar focos de calor, por exemplo, focos de queimada. E é muito complexo, dependendo da área, é difícil até de achar. E as medições também, é muito difícil que a gente faça isso em campo, certo? É até perigoso. Então, os dados estimados por sensores orbitais representam a principal fonte de informações para analisar a atividade de queima de biomassa e avaliar essas emissões. Então, a gente usa imagens de satélite. Beleza. E existem 3 métodos, certo? Modelos para estimar as emissões com base nessas imagens de satélite, certo? A gente segue 2 principais métodos de estimativa. Um utiliza a área queimada, outro utiliza a frequência radioativa do fogo. Esse artigo aqui que está aqui nesse slide, ele é muito legal e fala sobre esses métodos e dos principais modelos de estimativa de queima de biomassa, certo? Foi feita uma comparação entre os modelos e foi avaliado o desempenho deles. É muito legal e recomendo a leitura. Entre os principais modelos da estimativa de queima de biomassa estão o 3BM, que é um modelo brasileiro, o GFAS, o FIM e o GFED. O FIM, ele tem uma boa resolução também. Nós, no nosso laboratório, nós usamos o FIM para a estimativa das emissões pela queima de biomassa no estado de Santa Catarina. Todos os modelos são muito legais, vale a pena se aprofundar, estudar e recomendo vocês entrarem nos sites desses modelos para entender como eles funcionam. Eu vou tentar falar de uma maneira bem simplificada o funcionamento do FIM, certo? Bom, o FIM ele utiliza métodos de estimativa com base na área de queimada, certo? Onde as emissões dos poluentes ela é uma função da área queimada, da carga de combustível, ou seja, a quantidade de lenha, uma analogia, de lenha disponível para queimar, um coeficiente de combustão, que às vezes acontece a queimada, mas nem toda a biomassa é queimada, certo? Ainda sobra um pouco para que aconteça essa queima, não foi tão eficiente, certo? Vezes também é função também de um fator de emissão. Então, repetindo, as emissões de um determinado poluente, elas são função da área queimada, carga de combustível, coeficiente de combustão e do fator de emissão de um determinado poluente. Vejam que, mais uma vez, a gente utiliza os fatores de emissões. Assim como na estimativa das emissões nas indústrias, dos veículos, nas queimadas, a queima de biomassa, a gente também utiliza fatores de emissão. A lógica ela é bem parecida. E tem algumas alterações, adaptações? Sim, mas a lógica é bem parecida, certo? Beleza. E o FIM, como ele funciona? O FIM ele utiliza dados de termoanomalias detectadas pelo sensor MODES, certo? Então existe um sensor que ele está embarcado em um satélite. Na verdade, o MODES está instalado, ele está embarcado em 2 satélites, certo? Que são o Aqua e o Terra. Então, entre muitos satélites que existem, o MODES está nestes 2. Então, o FIM utiliza esses dados de termoanomalias. O satélite vai lá e detecta quando ele passa sobre uma determinada região, certo? E a área queimada ela é determinada em função da resolução dessa imagem, certo? Que no caso é de 1 km quadrado. O FIM ele parte do princípio que toda aquela área foi queimada, certo? E existem algumas adaptações ali dentro do modelo em que ele pode reduzir essa área, por exemplo, para 0,5, dependendo do tipo de uso do solo e algumas nuances específicas que vocês podem se aprofundar lendo esse artigo do desenvolvimento do modelo que está aqui à esquerda no slide. Beleza. Sabendo a área queimada, então, que ela pode ser o satélite foi lá e detectou um determinado foco. Opa, já partiu de princípio que é 1 km quadrado, certo? E daí eu preciso saber também a carga de combustível daquela determinada área, certo? Existe um levantamento de uso do solo para o planeta inteiro, certo? Então a gente sabe mais ou menos quais são os tipos de uso do solo em todo o globo.
Então, dependendo desse tipo de uso do solo, tem uma carga disponível, certo? Uma floresta tem uma determinada carga de combustível para ser queimado, uma região que é gramínea tem uma determinada carga de combustível para ser queimada, certo? Uma pastagem, por exemplo, uma área agrícola. Então, muda isso em função da quantidade de biomassa que tem lá dentro, certo? Então, a gente tem esse levantamento. Essa tabela vocês podem ver, por exemplo, a quantidade de biomassa ou carga de combustível em florestas tropicais, em florestas temperadas e por aí vai, em diversos locais do globo. Então isso já tem tabelado. Bom, daí a gente precisa dos fatores de emissões. Então os fatores de emissões também são função, certo? Do tipo de área onde está acontecendo aquele determinado foco de calor que a gente chama, certo? Onde foi detectada a termoanomalia. Então, dependendo do tipo do uso do solo, a emissão vai ser maior ou menor. Aqueles lugares onde tem maior fração de biomassa, certo? Que tem mais biomassa, a emissão tende a ser maior, o fator de emissão tende a ser mais elevado. Aqui essa tabela mostra, por exemplo, os fatores de emissão para diversas áreas e tipos de uso do solo. Também está disponível no artigo que fala sobre o desenvolvimento do fim. Beleza? Daí a gente precisa saber os coeficientes de combustão, que eles representam qual é a fração do combustível que realmente foi queimado, sabendo que essa queima geralmente ela não é completa, certo? Resta um pouco de combustível sempre para ser queimado depois que o evento de queimada acontece, certo? Então existe um coeficiente que ele pode variar de 0,3 a 0,98 mais ou menos, que é função do tipo do uso do solo. Pastagens geralmente elas tendem a queimar praticamente tudo. Já tem pouca biomassa ali disponível e tem muito oxigênio para acontecer a reação. Já regiões com florestas bem densas, certo? Que tem uma determinada umidade, que tem, vamos dizer, bastante lenha para queimar, então ela tende a não queimar por completo. Então resta um pouco de biomassa para queimar, certo? Não queima por completo. Beleza? Então a gente tem todos os parâmetros, todos os dados de entrada dessa equação e as estimativas são feitas de uma maneira simplificada assim, certo? E se existem os métodos também que estimam pela frequência radioativa do fogo, que também é um produto de satélite e é um método um pouquinho mais refinado que os pesquisadores já têm estudado isso com maior profundidade. Ele basta multiplicar a frequência radioativa de fogo de um determinado pixel de detecção do satélite, certo? E pelo fator de emissão, o fator de emissão respectivo. Eu não adentrarei muito nesse assunto, falarei mais sobre o fim. Aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho mais nos estudos, eu recomendo que entrem no site do fim, certo? É na Universidade da Carolina do Norte. No centro NK, na Universidade do Colorado. Desculpa. Então, o fim tem um site próprio dele, e vocês podem ver que existe uma vasta informação, vocês podem acessar, por exemplo, a referência de desenvolvimento do modelo, aqui no final. Vocês podem também verificar que existe um método de previsão da dispersão dos poluentes emitidos pela queimada, que eu já abri nessa abinha aqui. Por exemplo, dá para saber para diversos dias do ano, por exemplo, as emissões da queima de biomassa. E o que acontece, por exemplo, na dispersão desses poluentes? Vejam que tem uma mancha aqui no litoral brasileiro, tem uma mancha lá, geralmente no arco da Amazônia, né? O arco de desmatamento. Vejam que lá no centro tem bastante queima de biomassa e a dispersão dos poluentes acontecendo. Então, já é uma informação bem valiosa desse site. Também, nesse site, vocês podem verificar que tem dados, por exemplo, uma base de dados do fim, que são as estimativas do próprio modelo. Para que vocês façam o download desses dados, vocês podem simplesmente colocar o nome de vocês aqui, o local que vocês estão estudando, no caso, se for da Universidade Federal de Santa Catarina, pode colocar um e-mail e depois o motivo e qual que é a finalidade, qual que é o uso que vocês darão para esses dados ao fazerem o download. No meu caso,
pesquisa. Daí aqui eu preciso procurar qual que é o ano que eu gostaria de fazer o download, porque os arquivos são muito pesados, certo? E escolher o método de especiação. Existem 3 métodos de especiação, certo? Eu escolherei, por exemplo, aqui o GeoScan. Lá no final, indo lá no final, vocês podem ler, né? Cliquem apenas em uma bolinha. Não cliquem em nenhuma outra aqui para fazer o download, certo? Você tem que responder uma questão de segurança, que nesse caso 3 mais 4 é 7, certo? E submeter. Muito bem, daí aqui aparece um link para download. Vocês fazem o download, podem clicar em salvar. Eu já fiz o meu download aqui, ele está aqui. Você precisará fazer a descompactação desses arquivos por 2 vezes. Os arquivos são bem grandes, eles tendem a ser de 1 a 3 GB, então vocês precisam tomar cuidado se vocês desejam abrir ele com um arquivo de texto e não vai dar muito certo, ok? Então é importante que vocês tentem abri-los sempre com um sistema de informação geográfica, um QGIS, eu recomendo a utilização do QGIS, ou então do Python, ok? Nós já usamos o FIM para algumas coisas e na estimativa das emissões pela queima de biomassa no estado de Santa Catarina. O nosso estudo será publicado no nosso site e vocês poderão acessá-los e lerem com cuidado, certo? Então eu recomendo a leitura também desse estudo e a gente utilizou o FIM para estimar as emissões. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se precisarem de mais informações, não hesitem em entrar em contato por e-mail. E um forte abraço para vocês e até mais.